Muito bem, no estudo da lição número 6, na parte de domingo, Noé achou graça diante do Senhor. É dito que aqueles que acham graça diante do Senhor, aqueles que estão ajuntando tesouros no céu, com certeza serão provados diante do Senhor para mostrar que estão aptos para a grande obra de se tornarem assim mordomos fiéis. Por isso, Deus chama Noé e ele então foi aprovado e se preparou para enfrentar todas as coisas, porque ele era uma pessoa que tinha o foco nas coisas do céu. Quando Jesus ensinou sobre a solicitude da vida, ele disse para as pessoas que era importante juntar tesouros no céu. Cristo disse: não fiquem preocupados com as coisas dessa terra. Vocês estão muito focados aqui embaixo, naquilo que é material. Foquem naquilo que é celestial. E ele arrematou com as palavras de Mateus 6, verso 33, dizendo: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aconteceu assim com Noé. Isso quer dizer que aqueles que buscam ajuntar tesouros no céu serão aqueles que estarão cooperando com o reino celestial. Pessoas serão chamadas para grandes obras diante do Senhor. E se provarem que estão preparadas, Deus os abençoará e lhes dará a recompensa importante e especial que Ele está preparando. Você só precisa saber que será testado para ser digno, assim, de receber de Deus a aprovação e receber um encargo para o tempo do fim. Se você fosse provado hoje, como você sairia? Leandro era um adventista que estava numa empresa e foi chamado pelo diretor da empresa numa sexta-feira às 4 da tarde. O diretor foi direto ao ponto e disse: senhor Leandro, nós estamos abrindo uma nova estrutura na empresa. Eu vou precisar de um gerente. E pensei no senhor como gerente para esse novo setor. Só que tem um problema. Essa função ela é incompatível com aquilo que o senhor vai desempenhar. A função é incompatível com sua religião. Então, é o seguinte: o senhor vai ter que fazer algumas coisas que não estão de acordo com sua religiosidade. Por exemplo, trabalhar no sábado. Por exemplo, vamos ter que fazer um caixa 2 aqui na empresa. Tem algumas coisas que vão ter que ser escondidas da fiscalização. Então, essas coisas eu creio que serão contrárias à sua fé. Mas espera aí, não precisa se preocupar. Hoje é sexta-feira, o senhor vai para casa, pensa, e o senhor depois na segunda-feira o senhor me dá a resposta. Leandro foi para casa e foi, olha, o pior fim de semana da vida dele. Ele não conseguia ter outro pensamento senão a promoção que o chefe estava ali propondo, e também pensava na sua fé, na igreja, pensava nas transgressões que teria que fazer, e isso consumiu o Leandro. Não dormiu bem na sexta, nem no sábado, nem no domingo à noite. Pouca coisa ele dormiu, e quando chegou na segunda-feira, ansioso, ele foi para a empresa, e quando chegou na empresa, o diretor da empresa já estava lá, disse: senhor Leandro, minha sala, por favor. Então disse: senhor Leandro, então o senhor pensou na minha proposta? Ele disse: olha, patrão, eu pensei bem, eu vou aceitar a sua proposta. Então o patrão, sem levantar a cabeça, escrevendo ainda, disse: então o senhor pode passar no departamento pessoal e assinar a sua demissão, o senhor está despedido. Leandro disse: o patrão, espera um pouquinho, o senhor me fez uma proposta de crescimento na empresa, o senhor está me despedindo? Não estou entendendo isso. O patrão disse: senhor Leandro, o senhor foi testado e o senhor foi reprovado. O senhor foi capaz de trair a sua fé, sua religião e o seu Deus de uma forma muito rápida. Quem me garante que o senhor não vai nos trair também? Então, não tem conversa. Pode ir embora, o senhor está despedido. E assim, Leandro foi provado, perdeu o emprego e foi despedido da empresa. Noé foi provado diante de Deus e achou graça diante do Senhor. Noé era um homem que tinha firmes convicções. Por isso a pergunta número 1 tem o seguinte enunciado: que mudanças Noé teve que se submeter e como essas mudanças servem para nós que vivemos no tempo do fim? O texto de Gênesis 6, versos 5 a 14, mostra quem era Noé e diz assim: e viu o Senhor Deus que a maldade do homem sobre a terra era muito grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante minha face, e eis que eu os desfarei sobre a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume.
de maneira que Deus chamou Noé e deu-lhe instruções. Então a pergunta, que mudanças Noé teve que enfrentar e como isso se aplica a nós nos últimos dias? Resposta, Noé andava na contramão do mundo. Ele era reto perante Deus e abandonou todos os seus projetos para fazer o projeto de Deus. Deus nos chama hoje para o seu trabalho nesse tempo. Devemos imitar a disposição de Noé em fazer a vontade do Senhor. Ao fazermos isso, estaremos ajuntando tesouros no céu. Quem anda com Deus, ajunta tesouros no céu, e sua prioridade é o reino de Deus. Noé poderia fazer uma casa linda, uma mansão, mas escolheu fazer a arca de Deus. Noé poderia continuar tendo o prestígio que ele sempre teve, mas resolveu pregar e foi desacreditado por todo mundo. Noé poderia ter desistido de tudo porque pregou 120 anos e não converteu uma só pessoa, mas ele escolheu fazer a vontade de Deus. Noé assim salvou a si e a sua família, de maneira que quando ele assumiu construir a arca, Noé sabia que teria que deixar para trás e para o lado todas as suas preferências pessoais para atender o projeto que Deus pedia para ele fazer. Noé é um bom exemplo para os filhos de Deus no tempo do fim. Aqueles que quiserem ajuntar tesouros no céu, no fim do tempo dos tempos, vão ter que renegar, deixar algumas das suas preferências pessoais para fazer a vontade divina. Não serão decisões fáceis, mas serão decisões certas e acertadas na direção do Senhor. Ellen White escreveu no livro Vida e Ensino, na página 213, o seguinte: assim como o ensino de Noé avisou e provou os moradores do mundo antes que o dilúvio destruísse a face da terra, a verdade divina para esses últimos dias estará efetuando uma obra semelhante em advertir e provar o mundo para o tempo do fim. Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa da segunda vinda, façamos como Noé fez. Façamos com aquilo que Deus nos pede. Não precisamos alarmar o mundo, mas precisamos estar advertindo as pessoas, dizendo que Jesus em breve voltará. E assim estaremos ajuntando tesouros no céu. Obrigado, Senhor, por essa lição que mostrou a vida de Noé e suas escolhas, deixando de lado suas preferências e aceitando a tua vontade. Neste tempo do fim, ajuda-nos a encarar isso como um desafio para todos nós, com a graça do Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. A história de Noé é uma história que bate direto conosco. Vamos ter que tomar a decisão, porque o mundo precisa ser advertido que Jesus em breve voltará. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e um feliz domingo para você e sua família. Fica com Deus. Amém.